Olha só, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos de criação. Especialista fala aqui com a SIC sobre o assunto. De acordo com o mapa de segurança pública do governo federal, Rondônia terminou 2023 com a maior taxa de estupros a cada 100 mil habitantes do país. Um cenário triste, ainda mais quando lembramos que a maioria dessas vítimas são crianças e que neste mês de julho o ECA completa 34 anos. O ECA ele comemora amanhã, 34 anos, é uma legislação muito avançada, é a nossa primeira legislação mais avançada. Depois dela nós temos outros sistemas como a Lei Maria da Penha, como o Código de Defesa do Consumidor. E o ECA ele vem de uma luta grande da sociedade para a proteção das nossas crianças e adolescentes. Antes do ECA nós tínhamos apenas o Código de Menores, que tratava a criança e o adolescente como objeto. Hoje o ECA ele traz a criança para o centro de uma legislação protetiva, trazendo uma série de direitos, garantias e uma série de instrumentos para proteger essas crianças e adolescentes que são consideradas pessoas em desenvolvimento. O ECA tem importância porque ele traz um princípio de suma grandiosidade na nossa legislação, no nosso ordenamento jurídico, que é o princípio da proteção integral, e ele é o foco, e ele é o farol para os outros princípios de proteção à criança e adolescente. Por exemplo, quando foi criada a lei de escuta especializada, ou então a lei do menino Bernardo, que é a lei que proíbe castigos físicos, nós estamos aí cumprindo diretrizes do ECA, cumprindo diretrizes da proteção integral. E o ECA, através dessa sua importância, ele acabou nos brindando com outras legislações e fazendo com que as instituições também implementassem mecanismos de proteção, como a criação dos conselhos tutelares, como a criação do Conselho Municipal de Direitos das Crianças, organizações como a Childhood, o Ministério Público, hoje, com 5 promotorias especializadas na capital, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Então, todas as instituições, após o ECA, elas caminharam para se especializar e proteger a criança e adolescente. A criança e o adolescente é uma pessoa que está em desenvolvimento físico, emocional, psicológico, Muitas vezes ainda não tem condições de se sustentar financeiramente falando, ainda precisa de orientação. Então, são pessoas consideradas vulneráveis pela sua própria condição. Consequentemente, a Defensoria Pública atua, seja no âmbito judicial, nos processos judiciais, seja no âmbito extrajudicial, em outras situações fora do processo, para salvaguardar a integridade física, o bem-estar e os direitos das crianças e dos adolescentes, como saúde, educação, direito ao lazer e tantos outros direitos. O Conselho Tutelar também atua na defesa da criança, um trabalho árduo e que parece não ter fim. Porto Velho atualmente possui 5 unidades do Conselho Tutelar, 4 dentro da cidade e uma em Jaci, Paraná, distrito aqui da capital. O órgão é o que mais faz uso do Estatuto, do ECA. E segundo os próprios conselheiros, da sua criação até hoje, muita coisa já mudou. Mas acreditem, ainda tem muita coisa para melhorar. Quais são os maiores desafios? Os desafios eu falo que é em todos os sentidos. Educação. Temos o desafio vaga escolar, muita criança, muito adolescente que estão fora de sala de aula por questões de conflitos familiares, guarda, um pai briga, estão com processo na vara da família de estar requerendo a guarda, e aí muda para um bairro, muda para outro e acaba prejudicando as crianças. Saúde, falta de médico, principalmente neuro, E aí nós temos agora essa demanda de crianças autistas também, que é um outro problema, porque nas escolas não tem o educador, não tem o cuidador para essas crianças. Enfim, todas as áreas, quando se trata de criança e adolescente, nós temos direitos violados. E os maiores desafios são esses. É requisitar o serviço, que muitas das vezes é moroso, tanto do município quanto do Estado. A segurança e bem-estar das crianças e adolescentes é uma missão de todos. Afinal, somente juntos podemos seguir nessa luta. O Tribunal de Justiça é uma instituição que preza pelos direitos da criança e do adolescente, porque isso decorre de uma obrigação constitucional e legal.
ela se soma a todas as instituições democráticas de direito com essa finalidade. E nisso entra Ministério Público, Defensoria Pública, todos os setores, governo do Estado, Prefeitura Municipal. Todas elas têm suas obrigações, suas funcionalidades dentro da proteção da criança. E essa proteção, ela não é mitigada, ela é uma proteção que a lei diz que ela é absoluta. Então, ao Poder Judiciário cabe proteger e determinar que o ECA seja cumprido. O Conselho Tutelar, eu creio que a maioria dos direitos violados em relação à criança é a questão do abuso sexual. Porque, assim, todo mundo fala, o Conselho Tutelar não fez nada. Só que o nosso trabalho, a nossa atribuição é requisitar o serviço. E aí tu imagina uma criança, né, lá vou dar um exemplo, Baixo Madeira, né, que é um lugar bem distante, uma criança que ela sofre um abuso. E aí a gente precisa, na hora, de um apoio policial, de um médico, e aí não tem lá esse atendimento. Então, assim, eu estou falando de exemplo porque foi um dos casos que eu creio que a maioria dos conselheiros vive quando a gente tem que atender uma criança do Baixo Madeira. Então, assim, é uma realidade. A gente traz essas crianças para cá e faz todo o procedimento. E é moroso, é como eu sempre bato na tecla, é muito moroso. E aí, muitas das vezes, a gente traz a criança, leva para o abrigo, aplica todas as medidas, a secretaria faz todo o procedimento de psicólogo, de assistente social, de encaminhar, né, para ser atendido. Porém, a pessoa que cometeu o ato está impune. Importante o trabalho dos conselheiros tutelares, não somente aqui em Porto Velho, mas também em todo o estado.